Hoje eu vou falar sobre o Marrocos durante o imperialismo, ou seja, durante o seu protetorado francês. O Marrocos está localizado ao norte do continente africano e do continente africano ele é o país que mais está próximo da Europa. O Marrocos ele é banhado pelo Oceano Atlântico e também é banhado pelo Mar Mediterrâneo. Ele faz fronteira com dois outros países, a Argélia e a Mauritânia. E também faz fronteira com duas cidades espanholas, Ceuta e Melilla, que são dois enclaves espanhóis que se localizam no norte da África. Durante os fins do século XIX, o Marrocos e todo o resto do continente africano foram palco de disputa imperialista, várias diversas disputas imperialistas. Observando esse contexto, as grandes nações europeias resolveram intervir nisso para resolver esse assunto, criando um acordo. Esse acordo foi criado na Convenção de Madrid em 1880. Mas o que foi o imperialismo neocolonialismo? O imperialismo neocolonialismo, que se iniciou nos fins do século XIX, foi um movimento de domínio, conquista e exploração, tanto econômica quanto política, de países já industrializados, das nações potências já industrializadas, sobre os continentes africano e asiático. Então, em 1888, na Convenção de Madrid, fica acordado que britânicos, franceses e alemães têm os mesmos direitos sobre a exploração comercial, por ter uma localização geográfica excelente e por estar próxima à Argélia, que já estava sob o comando da França. Os franceses tinham um interesse peculiar no Marrocos, principalmente pelas suas riquezas minerais. O Marrocos acabou despertando a cobiça de várias nações europeias, mas o comércio francês em 1904 já tinha ultrapassado de todos os países da região, todos os outros países da região. Além de transformar o Marrocos em mais uma fonte de riqueza para si mesma, a França também tinha como interesse reforçar a defesa da Argélia, pegando para si todo o comércio, todo o território do Marrocos. Antes da instalação do protetorado francês em 1912, o Marrocos era governado pela dinastia Alauíta. Essa dinastia foi criada em 1664 pelo príncipe Mullah Rashid. Ele lançou uma campanha nessa época para a unificação do país, que essa campanha foi muito bem sucedida. E aí o seu reinado começou. Ele criou essa dinastia chamada Alauíta, que a dinastia dele foi caracterizada por uma ordem política e social, e o seu reinado durou 50 anos. Após a sua morte, a sua dinastia continuou e perdurou até a imposição do protetorado francês em 1912. Porém, no início do século XX, muitas discordâncias surgiram no governo do Marrocos. E essas discordâncias eram por problemas na gestão do país. Essas discordâncias geraram uma instabilidade no país e muitos países europeus que estavam interessados no território se aproveitaram dessas discordâncias, dessas divergências, para secretas negociações. Por conta desse aproveitamento das potências europeias sobre os problemas do Marrocos, negociações secretas fizeram com que o Marrocos fosse dividido, fosse compartilhado com a França e a Espanha. Todo esse desejo, toda essa cobiça pelo território marroquino acabou numa crise no Marrocos. Essa crise foi causada pelo acordo secreto feito pela França e a Inglaterra.
Esse acordo secreto possuía um objetivo principal, e esse objetivo principal era o desmembramento do território marroquino, onde uma ínfima parte do território de Gibraltar ficaria com a Espanha e o resto ficaria com a França. Em troca desse acordo, a Inglaterra ficaria com total direito de agir livremente no Egito. Esse tratado secreto gerou uma crise, por quê? Porque esse território marroquino também era de interesse dos alemães. O sudoeste, onde atualmente está o Saara Ocidental, e o norte, onde está Ceuta e Melilla, eram territórios que eram comandados pela Espanha. Mas em 1920, o líder dos berberes, que habitavam ali aquela região também, resolveu proclamar uma república, chamada República das Tribos Confederadas, nesse território espanhol. Mas a França, auxiliada pela Espanha, fez Abdelquirim, que era o nome desse líder berbere, capitular essa decisão em 1926. Muitos países poderosos esperavam a caída do Marrocos, e esse desejo da caída do Marrocos era pela posição do Marrocos, sua posição geoestratégica. Aparentemente, a crise marroquina foi resolvida de forma diplomática em um congresso na Espanha em 1906, onde o Congo francês, uma parte do Congo francês foi dada para a Alemanha para que ela deixasse de lado os seus interesses no Marrocos, e a França foi apoiada por todos os outros países envolvidos. Mas, na verdade, ainda continuava uma insatisfação das duas partes, tanto da parte da França como se estivesse sendo ameaçada pela Alemanha, e tanto da Alemanha com a França, que acreditava que não compensava a perda dos privilégios do Marrocos pelo Congo francês. A administração do general francês Liété, não sei se é assim que se pronuncia, vou deixar o nome aqui ao lado, conseguiu apaziguar essa crise marroquina graças a uma política que ele criou de respeitar as tradições, as religiões e os costumes dos povos nativos. A aplicação dessas políticas foi apoiada por diversas medidas de ordem prática em relação ao crescimento material desses povos. Assim, foi instaurada na rica região marroquina a paz francesa, a famosa paz francesa, que não durou muito tempo. Isso eu estou falando durante o protetorado francês. Durante o período em questão, a população total marroquina era de cerca de 7 milhões de pessoas, onde aproximadamente 6 milhões delas eram árabes e berberes de fé islâmica, e o resto era constituído por judeus, que ali viveram por alguns séculos, e por europeus de diversas nacionalidades. De acordo com o livro Marrocos Francês, os fatores determinantes da história marroquina sempre foram a sua geografia e a sua etnografia. As grandes áreas férteis e seu solo facilmente cultivável, além da extensa área litorânea que dá duas rotas comerciais para eles, sempre foi motivo de chamar a atenção de invasores. Além disso, também tem suas riquezas minerais que chamaram muita atenção das potências, principalmente da França, que tinham muito interesse nas riquezas minerais do Marrocos. Por fim, após um tempo de paz francesa, surgiu uma onda nacionalista no Marrocos, onde o povo marroquino queria a libertação de seus colonizadores. Essa onda nacionalista foi para a França o problema de mais difícil resolução. Mas, por fim, em 1956, a França foi obrigada a dar a independência ao Marrocos. A luta pela libertação do Marrocos se deu durante o protetorado francês, e ela teve duas fases. A primeira fase foi feita pelo Abdelquirim, que a gente já citou aqui, que ele lutou com seus guerrilheiros contra os espanhóis. Na segunda fase, em 1936, foi Maomé V que entrou nessa luta contra os franceses para essa libertação. Maomé V era sultão do Marrocos, ele foi sultão entre 1927 e 1952, e ele exigiu a saída da França e da Espanha do Marrocos. Porém, ele foi exilado e retornou ao seu país, e já na condição de símbolo, de resistência, ele conseguiu fazer com que França e Espanha dessem a independência para o Marrocos. Conseguindo a independência do Marrocos,
O anteriormente sultão Maomé V, que foi exilado, teve todo um processo até a independência, se tornou rei até a sua morte em 1961. Por fim, em 1956, o Marrocos entrou para a Organização das Nações Unidas e em 1958 entrou para a Liga dos Estados Árabes.